Nessas últimas semanas do verão, e ainda sob os efeitos do fenômeno El Niño, que, dentre outros problemas, acentuou as ondas de calor em todo o país, a Rede Nacional de Energia registrou um novo recorde de consumo. O pico de demanda chegou a 102.478 megawatts, para uma carga média de 90 mil. Isso é mais do que o dobro do que normalmente se consome no país. Para atender esses picos de consumo, o país precisa ainda ligar as usinas termoelétricas, que são mais caras e poluentes. Isso porque as fontes eólica e solar, que cresceram nos últimos anos, mas não oferecem energia de forma constante. E há uma contradição nesse setor de energia no nosso país. O Brasil ainda tem muito potencial para elevar o consumo de energia e também, por isso, será preciso ser mais eficiente. O consumo de energia nos Estados Unidos, por exemplo, é 5 vezes maior do que no Brasil. Mas, ao mesmo tempo em que a oferta de energia cresce mais do que o consumo, o Brasil joga fora o excesso. Eu sou William França e é para tentar entender melhor essa equação entre geração, consumo e eficiência no setor elétrico que eu converso agora com os deputados Bandeira de Melo, do PSB do Rio de Janeiro, e Pedro Czai, do PT de Santa Catarina. Deputados, sejam muito bem-vindos ao Câmara Debate. Obrigado. Muito bem, eu vou começar com o nosso convidado, o deputado Bandeira de Melo. Eu gosto sempre de fazer uma rápida leitura da biografia para que os telespectadores entendam a importância dos senhores aqui nesse debate. O senhor está no seu primeiro mandato, é administrador, aqui na casa atualmente é titular da Comissão de Minas e Energia e da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. E nesse assunto de eficiência energética o senhor está bem envolvido porque é vice-presidente do questão sobre eficiência energética na Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. Seja muito bem-vindo ao Câmara Debate. Eu queria começar com o senhor perguntando o seguinte, afinal, o que é eficiência energética? Pois bem, William, eficiência energética é um assunto que a gente deveria tratar melhor no país há muito tempo. Mas agora acho que felizmente ele está chegando assim num nível, né, de conhecimento, né, e de promoção do conceito que ele sempre mereceu, que sempre foi necessário. Através da eficiência energética, você consegue produzir a mesma coisa com menos energia. Né? Então, isso vale para, por exemplo, iluminação mais eficiente, isso vale para equipamentos mais eficientes, vale para processos mais eficientes, vale até para questões assim que não são muito tratadas como eficiência energética, como, por exemplo, substituição de modal de transporte por modais mais eficientes. Então, isso vale para energia elétrica, vale também para gás e petróleo. E eu acho que a partir de agora nós já tivemos experiências exitosas, né, e talvez negligenciadas no passado, como o Procel, como o Compete da Petrobras. E eu acho que agora a gente está caminhando aí para que esse assunto tenha a importância que ele sempre deveria ter tido. Muito bem, a gente explica melhor o que é e aonde a gente precisa chegar. Agora eu queria falar com o deputado Pedro Czai. O senhor está no seu 4º mandato aqui na casa, professor universitário, atualmente titular da Comissão Especial de Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde e é suplente na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e é um estudioso dessa área, não é isso? Seja bem-vindo ao Obrigado, William França, obrigado pela oportunidade com Bandeira de Melo discutir um tema tão estratégico, porque junto com a eficiência energética, a gente está discutindo, no lugar de energia fóssil, energia limpa e renovável. Nós temos feito vários estudos, participei da comissão especial que produziu aqui a Lei 14.300, geração distribuída no nosso país. O sol abençoado por Deus pode efetivamente contribuir muito com a matriz energética. Segundo lugar, e eu acho que o Bandeira traz aqui o tema da eficiência como um tema central. Se os processos e os produtos, dá para fazer o mesmo produto com menos energia, esse é o centro. Se você pode botar um equipamento melhor para produzir essa xícara, produzindo com menos energia, isso se fala em eficiência energética. Como no próprio setor e na matriz elétrica, tu tem que ter mais eficiência energética, porque tem inclusive desperdício de energia nas redes de transmissão, nos cabos, depende do tipo de cabo, tu tem desperdício de energia enorme, em várias matrizes energéticas. Terceiro lugar, a indústria
que é a grande consumidora de energia, tem que se convencer que botar novos motores, novos equipamentos, novas tecnologias, não é só para ajudar o meio ambiente, não é só para ajudar na questão energética, é para ajudar na economia deles, da própria empresa. Se tu investe lá R$1, tu pode ter com o tempo uma economia de 2, 3, até 3,4, depende o setor e o processo e o produto. Então você tem que discutir eficiência energética. Como a Bandeira diz, na iluminação pública, pô, as lâmpadas incandescentes é um absurdo nós ter ainda. Nós temos que ter lâmpadas LED, que tu chega até 90% de economia. Então, dentro de casa, equipamentos eletrodomésticos, iluminação. Os arquitetos, como é que falar em eficiência energética para os arquitetos, para os engenheiros? Pô, durante o dia nós ligamos quase tudo que é casa, luz numa sala, luz na cozinha, luz no banheiro. Por quê? Porque é feita uma arquitetura que a luz natural do dia não entra dentro de casa. Então nós temos que mudar toda essa lógica com vidro, com iluminação natural ao longo do dia, porque a escola com luz, no prédio é com luz, é na indústria com luz, dentro de casa é com luz durante o dia. Então a eficiência energética é toda uma compreensão de não só produzir produtos e processos, mas também engenharia, concepção, arquitetura, um ecossistema de eficiência energética que eu chamaria aí, o Brasil pode virar uma potência também em eficiência energética. Muito bem. Esse assunto está dominando aqui um grupo de parlamentares, os senhores fazem parte. Houve um debate, um seminário, o senhor promoveu isso aí. Conta um pouquinho como foi esse encontro e qual era o objetivo dessa conversa que reuniu técnicos, gente do governo, gente da iniciativa privada. Foi uma audiência pública da Frente Parlamentar de Energia, né, e da Vice-Presidência de Eficiência Energética. Essa audiência pública nós fizemos no Rio de Janeiro, no BNDES, porque foi uma audiência sobre fontes de financiamento e investimento em eficiência energética. A questão da eficiência energética, ao longo do tempo, ela sempre teve esse gargalo, né, sempre teve essa dificuldade de financiamento. Porque hoje em dia você tem até algumas empresas que são especializadas em promover a economia de energia nos seus clientes. Então ele faz o investimento na sua planta e você não precisa se preocupar nem em pagá-lo, porque a partir do momento que você vai começar a economizar energia, você vai poder, vamos dizer, repartir essa economia com o seu cliente e ganha todo mundo. Esse tipo de empresa surgiu nos Estados Unidos nos anos 80 e eram chamados de ESCOs, Energy Service Companies. No Brasil, elas começaram a surgir a partir dos anos 90 e para aproveitar a sigla, a ESCO, aqui no Brasil se chama Empresa de Serviço de Conservação de Energia. E hoje já temos, inclusive, uma associação brasileira das ESCOs, que foi fundada no final dos anos 90. E esse tipo de, vamos dizer, de serviço, essa, vamos dizer, ideia que foi colocada em prática, ela é extremamente positiva porque ninguém se preocupa, ninguém precisa se preocupar em financiar. Agora tem um problema sério, porque quando a ESCO investe na sua indústria, por exemplo, para obter economia de energia, ela está investindo no seu equipamento. E agora, para ela pegar um financiamento para fazer isso na sua fábrica, você tem dificuldades, porque normalmente os bancos de desenvolvimento pegam como garantia o bem que está sendo financiado. E no caso você está investindo num equipamento de terceiros. Então essa sempre foi a dificuldade de financiamento e esse tipo de situação foi uma das situações que nós discutimos nessa audiência pública que nós fizemos há 2 semanas atrás no BNDES. Justamente o BNDES, que é o Banco de Financiamento e de Fomento, né? Exatamente, onde eu trabalhei por mais de 30 anos. Então eu já tinha esse problema dentro do sangue, Então, mas há uma saída? Nós estamos... hoje em dia a gente está trabalhando com fundos garantidores de operações de eficiência energética. O BNDES tem um fundo, e isso daí está facilitando muito a nossa vida. Muito bem. Deputado Pedro Crisay,
O deputado Bandeira citou aqui logo no comecinho alguns programas que havia no governo, por exemplo, o Procel. Eu lembro que a gente comprava equipamento que tinha o selo do Procel, que é o Programa de Conservação de Energia, Sim, não é isso? E Então, os equipamentos, por exemplo, eletrodoméstico com eficiência energética. Categoria A, B, C, se ele consome B, C. mais ou menos, né? Isso meio que caiu um pouco de uso. Também dentro desse processo de eficiência energética, é buscar, não sei se necessariamente este programa, mas ações como essa, de conscientizar desde o consumidor final até o industriário, quem cria esses produtos? Eu acho que tem 3 eixos centrais. O governo tem que fazer campanha publicitária, induzir a eficiência energética no país com políticas públicas. Eu acho que isso é fundamental. E o programa Procel foi um programa revolucionário, porque a maior parte da sociedade nem sabia quanto consumia a sua geladeira, o seu equipamento elétrico. Aos poucos ele vai lá na loja, ele olha o papelzinho lá, letra A, letra B, letra C, e se incentiva a comprar o A. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo eixo, a própria indústria tem que se convencer em fazer eficiência energética nos seus próprios equipamentos e no equipamento para quem ele vende. E por isso esse fundo garantidor do BNDES é fundamental para fazer essa transição, né, energética de equipamentos, de tecnologia. E terceiro, a própria sociedade. Você começou o programa falando em calor, está se tornando insuportável. Então a sociedade toda tem que exigir eficiência energética, tem que exigir economia, inclusive a casa. A Eletrosul tinha lá uma casa com eficiência energética. Tu ia lá, era claro de dia e não tinha luz ligada. Tinha captação da água da chuva, tinha painéis solares na mesma casa. Ou seja, cada vez mais se exige também de você produzir energia perto de ti. Quanto mais longe está a hidrelétrica ou a térmica e tudo, mais desperdício de energia. Então, você começa a pensar dentro de uma alternativa de energia limpa e renovável, mas produzir mais próximo. Produzir biometano, produzir biodiesel, produzir o biogás, mais próximo de onde você produz, você consome. Então, tem vários aspectos dessa perspectiva que o consumidor pode exigir melhores equipamentos, exigir eficiência energética para que o próprio setor industrial produza com mais eficiência os produtos e em processos mais eficientes. Muito obrigado. O senhor foi do BNDES, o senhor conhece bastante aquela máquina e o Brasil fala dessa nova reforma da indústria, né, a neoindustrialização, que passa por troca de equipamentos, né? Vocês mesmos já levantaram aqui que os equipamentos obsoletos consomem muita energia. Isso também está nos planos desse trabalho dessa frente, convencer o parque industrial do país, enxergar essas modalidades. Eu falei no começo também que a gente tem potencial energético para crescer 5 vezes mais, mas ainda não nos valemos disso. Não, equipamentos mais eficientes, né, são fundamentais para a eficiência energética, embora eficiência energética seja muito mais do que isso, né? A gente costuma dizer que a fonte de energia mais limpa, aquela que precisa mais ser fomentada, mais ser incentivada, não é a eólica, não é a solar, não é a hídrica, não é a nuclear que está sendo reabilitada agora, muito menos a fóssil. É a energia negativa, é aquela energia que você não usa. É a energia mais barata que tem, é a mais eficiente que tem. Tá? E agora, pra você ter uma ideia, nessa audiência pública que nós fizemos no BNDES, foram representantes de praticamente todos os ministérios que têm algum envolvimento com o tema. Estava lá o MMA, o Ministério do Meio Ambiente, né? Afinal de contas, eficiência energética é meio ambiente na veia. Estava lá o Ministério de Minas e Energia, estava lá o MIDIC, né? Onde está alocado o BNDES. Né? E se você voltar alguns anos atrás, na época que eu estava no BNDES, se algum dia me falassem que nós íamos fazer um evento sobre eficiência energética com todos esses atores envolvidos, né? Tava lá a Embepar, né? Tava lá o ANEEL, eu provavelmente não ia acreditar. Mas agora, finalmente, né, nós estamos vendo esse governo dar prioridade à transição energética e é óbvio que a eficiência energética tem que ser o protagonista dessa história toda. As pessoas, os que gerenciam a indústria, estão se convencendo disso? Queria um complemento do senhor.
Eu acho que sim, porque isso daí não é uma questão de só, como você mesmo citou aí no exemplo, não é só uma questão de ter uma atitude positiva em relação ao meio ambiente. Isso aí dá dinheiro. Eficiência energética dá dinheiro. Então é um bom negócio. Você está fazendo um bom negócio para o país, está fazendo um bom negócio para o meio ambiente, está reduzindo as emissões de carbono e está fazendo bem para o seu bolso também. Muito bem. Deputado, eu queria ver com o senhor essa equação que eu coloquei no começo. A gente está produzindo cada vez mais energia de matriz limpa, eólica e solar, como o senhor citou também. A gente está produzindo muito, tem uma geração imensa, mas o consumo está sobrando. Como é que é essa história? Explica-me um pouquinho melhor, por favor. Eu acho que esse é um modelo energético que nós temos que repensar, inclusive avaliar ele no país inteiro. Até é bom que não tenha tanto consumo de energia para alguns setores. Por outro lado, para o desenvolvimento do país e para as camadas mais pobres do país, porque às vezes não tem consumo, porque não tem renda. E hoje o custo da energia elétrica é onde que mais pesa no bolso dos mais pobres do país. Então, portanto, nós temos que construir uma matriz energética que tenha um custo menor, que tenha um desperdício menor, para que mais famílias possam consumir. Porque senão tu deixa alguns setores com alto consumo de energia e a maior parte da população com mínimo de consumo de energia. Eu propus, inclusive, um projeto chamado Renda Básica Energética, que investirá 60 bilhões nos próximos 10 anos para substituir a tarifa social por usinas solares no Brasil inteiro, para ter a energia próxima das famílias que estão aí, como um direito humano à energia. Então, nós, quando falamos em eficiência energética, tem muitas famílias que precisam ainda de equipamentos públicos, de equipamentos domésticos, de equipamentos para ter um mínimo de dignidade humana. E outros setores fala disso que consomem... de uma geladeira, às vezes, claro, né? não tem uma geladeira. Para conservar o alimento, ainda retomamos luz para todos, porque tem famílias que não têm nem luz ainda. Então, o direito humano a ter energia elétrica é um direito fundamental. Segundo, ter um mínimo de quilowatts, né, em cada família também é um direito humano. Então, junto com a eficiência energética, nós temos que distribuir de forma mais democrática a energia. E, portanto, nós temos que baratear o custo da energia no país, porque ela efetivamente é uma das energias mais altas do mundo aqui no nosso país. Então, eliminar o desperdício, aumentar a eficiência energética, tu reduz o custo da própria produção da energia e a distribuição dela. E, consequentemente, tu pode entregar lá para o morador ou para a indústria, para o comércio, para o serviço, uma energia mais barata, mais limpa e renovável e com mais eficiência. Então, todos ganham nesse processo de construção da eficiência, junto com a matriz energética limpa e junto com a democratização do direito à energia. Se os Estados Unidos consomem 5 vezes mais, mas tem setores da sociedade que consomem 30 vezes mais do que os mais pobres dos Estados Unidos. A desigualdade energética no Brasil é muito grande ainda e precisamos garantir também esse direito. E eu acho que nós temos que, e por isso que o Bandeira de Mello coloca aqui, é que o Mendonça estava fazendo a negociação do ensino médio. O Bandeira de Mello coloca essa disposição do governo. No Rio de Janeiro, quando se lançou o PAC, o que mais me impactou não só foi o PAC, mas o ministro da Fazenda leu um texto sobre plano de transformação ecológica, uma decisão de governo para o conjunto do governo que faz vários ministérios participar do evento. Isso era impensável até pouco tempo atrás, porque cuidar de energia limpa era coisa do meio ambiente. Agora não. Agora ganha a economia, ganha o setor industrial, ganha o serviço, ganha o cidadão brasileiro e ganha o planeta. É o ganha, ganha, ganha. Muito bem. Dentro desse ganha, 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 eu trouxe aqui um número que apareceu lá no seu seminário, que cada real investido em eficiência gera uma economia de R$ 3,40. É um dado, assim, multiplica por 3 ou mais, né? Quais são os próximos passos agora aqui vamos puxar o assunto de volta aqui para a Câmara. Na frente que o senhor participa nessas ações, quais são os próximos passos a partir desse seminário que aconteceu? William, o Brasil precisa de um Plano Nacional de Eficiência Energética. E isso vai sair. Nós estamos fazendo isso, né, junto com o Ministério, o MIDIC, né, tem a Secretaria Ministério de Desenvolvimento, de Indústria e Comércio, que tem uma Secretaria de Economia Verde.
Ele está agindo junto com o Procel, que está na Embepar, junto com o INE, que é uma ONG, que é o Instituto Nacional de Eficiência Energética, que é formado por veteranos do setor elétrico, né? Pessoas que criaram o Procel há algum tempo atrás, e nós vamos fazer um Plano Nacional de Eficiência Energética que vai orientar todas essas ações, né? Seja para a indústria, né? Seja para transporte, seja para baixa renda, né? Hoje nós estamos falando já de painéis solares para comunidades carentes, né? Hoje, a partir de uma iniciativa parlamentar agora, o Minha Casa Minha Vida vai obrigatoriamente incorporar painéis solares para baixa renda, né? E já começa essa transição, né? Isso, e a baixa renda, que normalmente, como existe uma irregularidade no fornecimento, muitas vezes eles são tentados a consumir muita energia através de equipamentos ineficientes, como geladeiras antigas, freezers antigos, né, que você sabe que em várias comunidades, por exemplo, você tem gatos, né, você tem esse detalhe o poder gato, paralelo, né, que comanda o fornecimento de serviços públicos, inclusive energia elétrica. Então, tudo isso precisa ser atacado, e no caso os painéis solares nessas comunidades, eu diria que é um gol de placa. O custo desses painéis caiu bastante, né? Então facilita essa, vamos assim chamar, popularização dessa energia, né? Tem um prazo para esse plano? Olha, tem que ser o quanto antes, né? O plano tem que ser uma coisa permanente, inclusive, né? Porque o plano requer, tem as medidas que são preconizadas, que vão ser implementadas e que vão ser acompanhadas, né? Eu acho que muito em breve a gente vai ter boas notícias com relação a esse Plano Nacional de Eficiência Energética. Já estamos caminhando para o nosso fim. Eu queria ouvir do senhor, da sua parte, na sua visão, o que cabe ao Congresso, aqui à Câmara dos Deputados, nessas próximas etapas aí em busca da eficiência energética? Acho que o próprio debate, o debate público, esse programa aqui que tu dialoga com a sociedade, o consumidor residencial pode ampliar sua eficiência energética, reduzindo o consumo de energia, exigindo do setor industrial novos equipamentos mais modernos. O setor industrial, e aí que eu acredito que a neoindustrialização, o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços pode induzir, inclusive, o crédito, o financiamento para essa direção. Porque eu não consigo imaginar o futuro se não tiver a indução àquele futuro. E se você vai ter eficiência energética, tu vai mudar a transição energética, tu vai fazer economia de energia e de dinheiro e resolver o problema ambiental também, se tu induzir a ele. E é um ambiente que eu nunca imaginava, 30 anos que eu estou envolvido nesses temas, vários seminários que reproduzimos, várias legislações, desde 2012 a resolução 482, no Centro de Altos Estudos aqui, em 2011 nós publicamos um livro, 2012 começou a se abrir todo esse horizonte, e hoje nós estamos em um ambiente favorável, porque o mundo está exigindo, o povo está sentindo o calor, quanto mais ar-condicionado, mais custo da energia. Então a eficiência energética é ter um ar-condicionado mais moderno, que consuma menos energia, porque as pessoas precisam, estão suando. Se aqui não tivesse o ar-condicionado, a gente estava suando como em tantos outros lugares. Então, a sociedade toda tem que perceber que é economicamente importante a eficiência energética, ambientalmente é importante e socialmente, porque daí vai distribuir melhor o direito à energia para mais gente, para mais brasileiros, e eu acho que temos um ambiente bem construído, que é o legislativo aqui, aperfeiçoar a legislação, fazer esse debate com a sociedade, criando esse ambiente na sociedade brasileira e induzindo, junto com o governo, uma política estratégica de um plano, né, de transformação ecológica, onde a eficiência energética seja um dos eixos centrais dessa transição e dessa transformação brasileira, industrial. E o Brasil tem a grande oportunidade histórica de se transformar numa potência industrial no mundo com eficiência energética e energia limpa e renovável. Deputado Pedro Kuzayi, muito obrigado. Deputado Bandeira de Mello, muitíssimo obrigado. A gente, infelizmente, o nosso tempo esgotou, estamos encerrando aqui, mas é um assunto que merece uma discussão mais aprofundada. Os senhores já desde já convidados, senhor, por favor, quando andar esse plano, venha e nos apresente as ideias para que a gente possa compartilhar com os telespectadores, por favor.
Vai ser um prazer, é sempre bom estar aqui no Câmara em Debate e principalmente com a companhia aqui do meu amigo Pedro Uczaj, né, que é um expoente aqui do Parlamento Brasileiro, não só nessa área de energia, como na educação também e em tantas outras. O senhor quer? Ok, gratidão com Bandeira de Melo aqui, temos muita sintonia e acho que é uma sintonia boa para pensar o futuro do Brasil e é uma grande janela de oportunidade de fazer esse Brasil uma potência econômica, social e ambiental e energética. Muito bem. Eu conversei com o deputado Bandeira de Melo, do PSB do Rio de Janeiro, e com o deputado Pedro Uczaj, do PT de Santa Catarina, no Câmara Debate, que tratou da busca da eficiência energética para o país. Quer acompanhar mais debates como esse? Acesse nosso portal na internet, câmara.leg.br e também as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar este programa, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.